Boa noite, amigos, boa noite, alunos. 6 minutos com a mecânica quântica. Esse é um novo canal que será logo colocado no YouTube para falar sobre algumas grandes descobertas da mecânica quântica, suas aplicações e a história por trás dos seus grandes cientistas que fizeram luz à mecânica quântica no século XX e ainda o fazem no século XXI. 6 minutos com a mecânica quântica é um trabalho que eu resolvi desenvolver para poder desmistificar, para poder, em tese, deixar um pouco mais claro a mecânica quântica para leigos. Hoje eu vou falar sobre Carl Heisenberg, o pai da mecânica quântica. Carl Heisenberg foi um físico teórico alemão que nasceu no dia 5 de dezembro de 1901 e faleceu no dia 1º de fevereiro de 1976. Aos 27 anos de idade, ele desenvolveu o princípio da incerteza, que levou o seu nome, o princípio da incerteza de Heisenberg. Mas foi pelos seus trabalhos de mecânica matricial que fez Heisenberg vencer, ou melhor, receber o Prêmio Nobel em Física em 1932. Um ano antes de Schrödinger ganhar o Prêmio Nobel em 1933, em física também na área de mecânica quântica. Isso já comentei com vocês num outro vídeo. Heisenberg criou as bases da mecânica quântica através da mecânica matricial. A mecânica matricial, um pouco complexa de eu falar em 6 minutos, mas ela fundamenta os autovetores, os autovalores de energia dentro de matrizes, que passam a desenvolver períodos dessas matrizes e, consequentemente, estabelecer critérios para as energias das subpartículas atômicas, mais particularmente para elétrons. Mas eu gostaria de falar sobre o princípio da incerteza de Heisenberg. O princípio da incerteza de Heisenberg, ele determina que a posição de um fóton-elétron sempre será incerta nos altos valores, nos altos vetores de energia de um átomo. Então existe uma incerteza na posição desse elétron em relação aos níveis de energia que ele está em relação a um átomo. O princípio da incerteza, ele diz mais ou menos o seguinte, que a incerteza, vamos chamá-la de ΔX, é uma relação entre a constante de Planck, que é um elemento balizador da incerteza, H, 6,62 vezes 10 elevado a menos 27 erg vezes segundo, ou 6,62 vezes 10 elevado a menos 34 joule por segundo, se a gente for trabalhar no sistema internacional. Então a incerteza, ΔX, que é algo medido em angstrom, porque nós estamos falando de comprimentos de onda da partícula, é uma relação entre a constante de Planck e o seu momento, a sua quantidade de movimento, que nada mais é do que o produto da massa do elétron, 9,1 vezes 10 elevado a menos 28 gramas, vezes a velocidade do elétron. Então, ΔX é igual a H, constante de Planck, por ΔP, que é o momento do fóton-elétron, que nada mais é do que a massa do elétron multiplicado pela velocidade que ele tem. Essa relação matemática mede a incerteza de nós encontrarmos o elétron, partícula,
numa relação com o seu núcleo do seu átomo, né? Então, esse princípio, ele é balizador na mecânica quântica. Esse princípio é balizador na mecânica quântica. Há uma piadinha, né, do Heisenberg que diz o seguinte: ele estava com a sua Mercedes numa autobahn na Alemanha quando foi parado por um policial. E o policial disse: o senhor sabe a sua velocidade? E ele respondeu: se eu souber a minha velocidade, eu não sei minha posição. Então, se eu estou a 140 km por hora, logo não estou aqui. O senhor não pode me multar. É uma piada, naturalmente, relacionando que a posição e a velocidade não podem ser determinadas com certeza, ou você sabe uma ou você sabe a outra, né? Mas, de toda forma, é o princípio da incerteza de Heisenberg. Heisenberg é o pai da mecânica quântica, ele é um dos grandes elementos do princípio que nós acabamos de falar. Boa noite, boa sorte!